Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, sobre localização do Brasil no mundo, né? A partir da página 345, só que a última parte, né, que fala sobre a questão dos limites, né, sobre a tríplice fronteira. Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês é exatamente o obelisco, né, que marca o limite entre Brasil, Argentina e Paraguai. Ou seja, o obelisco da tríplice fronteira. E o que é essa tríplice fronteira? Exatamente a fronteira entre os três países, né? Que é exatamente delimitado, né, ou representado por esse obelisco, que é geralmente um monumento que é construído. E aqui a gente pode ver aqui nesse outro mapa exatamente o Brasil, Paraguai e Argentina. A tríplice fronteira, o marco está mais ou menos aqui, que marca a fronteira, né, a tríplice fronteira, fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Mas aí a gente precisa saber de alguns conceitos, né, sobre essa questão do que é limite, o que é fronteira. O texto de vocês aqui dá um conceito sobre fronteira, que diz que é a faixa de terra que se estende ao longo da linha do limite territorial. Faixa de terra, ou seja, a fronteira, ela é bem mais abrangente, ela é uma área, uma região, uma faixa. O limite é algo que é mais determinado, como um ponto ou uma linha, um tracejado, que é exatamente documentado, registrado como o limite de determinado local. E pontos extremos, que a gente viu na aula passada, os pontos extremos são os pontos, o nome já diz, mais extremos, ou seja, mais longe de um determinado local. O último ponto daquele determinado lugar, município ou estado. Só que a gente usa esses termos um pouco diferente ou para algumas determinadas situações. Por exemplo, a gente usa o termo limite para indicar a separação de dois municípios, ou seja, limite de Teresina e Timon, quando se trata de municípios. Agora, quando eu for me referir a algum estado, por exemplo, Maranhão, Piauí, eu já uso o termo divisa. E quando eu vou falar de países, eu uso o termo fronteira. É só para ficar um pouco mais organizado, então os termos mais usados são esses. Bem, então, para a gente ver essa questão do território, como ele é representado, como ele é analisado, a gente precisa fazer uma análise, como mostra a página 348. Tudo isso que é traçado, que é organizado, é representado através de um mapa, não é isso? Algo material que a gente possa analisar melhor. E para isso a gente precisa utilizar o quê? As escalas. O texto de vocês diz, na página 348, que a escala ela informa a proporção que foi reduzida ou ampliada a uma determinada área, para que você possa ver melhor uma determinada área do mapa que você quer. Então, a gente usa aqui, o exemplo aqui que o livro dá, observe. Tem um mapa do município de Belém, no estado do Pará. Você consegue ver bem pequenininho Belém marcado de verde. Quando você olha aqui o outro mapa, você vê o estado do Pará, mas você não consegue ver tão maior assim Belém. Você vê Belém representado só por uma bolinha. Ou seja, ele foi bem reduzido esse mapa. Ele não precisava mostrar detalhes dele. Já se eu for fazer, por exemplo, a planta de um bairro, porque o termo muda, não é mapa. Quando é uma área menor, um bairro, um trecho assim de uma rua, eu já estou falando de planta. Aí é que eu preciso ampliar mais ainda. Aí a escala já vai mudar. Então, vamos ver como é que a gente faz essa representação. Aqui eu trouxe para vocês o que é essa escala. Qual é a escala maior e qual é a escala menor. Qual é a que dá mais detalhes e qual é a que dá menos detalhes. Aqui vocês podem ver o que ele mostra aqui. A escala, ela está representada dessa forma,
mas ela é como se fosse o numerador sobre o denominador. Então, quanto maior for o denominador, ou seja, tem mais números aqui, a escala é chamada de menor, é o contrário, maior denominador, menor escala. Ou seja, por que ela é menor? Porque ela me dá menos, ou seja, menor riqueza de detalhes, ela me dá menos detalhes. Eu não vou conseguir ver nada nitidamente. E o contrário, quando o denominador for bem menor do que, por exemplo, esse aqui, ó, menor denominador, maior será a escala. Por que ela é chamada de maior? Porque ela vai me dar mais detalhes. E então, como é que eu faço o cálculo dessa escala? Primeiramente, só para relembrar, porque esse é um conteúdo do sexto ano, o que é a escala? A escala ela pode ser representada dessa forma aqui, numérica, ou dessa aqui nesse formatinho de régua, que é chamada de gráfica, como a gente vê em alguns mapas. Se vocês observarem o mapa da página 348, ela tem uma réguazinha no final do mapa. E aí ela vai, essa é a forma de representação dela. E como é que a gente faz um cálculo? Primeiro, o cálculo de escala, ele é feito baseado na sua fórmula original, que é essa aqui, ó. Escala é igual ao D maiúsculo, que eu chamo de Dzão, dividido pelo D minúsculo, que eu chamo de Dzinho. O que é esse E? É a escala do mapa. O que é o Dzão? A distância real, a realidade, a distância que é sempre em quilômetros. E Dzinho é a distância no mapa. É a distância do mapa, ela vai sempre estar em centímetros. Como eu disse para vocês, não existe 1 quilômetro de folha de papel, né? Então, escala, ela vai estar sempre em centímetro, como vocês podem ver aqui, ó, na leitura. Ó, 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Então, a escala, ela está sempre representada em centímetros. O Dzão está sempre representado em quilômetros e o Dzinho em centímetro também. Mas aí vamos supor que você tem a escala, tem o Dzinho e você quer a distância real. Aí você pode usar essa forma aqui que já está organizadinha aqui. Aqui é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. D vezes 1, E vezes D. Então, ele já organizou para vocês aqui uma formulazinha. E se você for procurar, se a questão está te pedindo o Dzinho, que é a distância no papel ou no mapa, você usa essa fórmula aqui. Então, vamos aqui a um exemplo. A distância real entre duas cidades, olha só. A distância real entre duas cidades num mapa de escala 1 para 250 mil é de 50 quilômetros, ou seja, já me deu a escala e disse que a distância real é de 50 quilômetros. Eu já tenho o quê? Eu já tenho o E e já tenho o D. O que ele está procurando? Com certeza a distância no mapa. E ele diz, qual a distância no mapa? Então, eu monto aqui. Qual a fórmula que eu vou usar? Essa aqui, ó. Dzinho igual ao Dzão sobre o E. Quando a gente vai escrever aqui, a gente bota do jeito que tá. Quem é o Dzão? 50 quilômetros. Quem é o E? A escala. Eu só coloco o denominador. Fica mais difícil eu fazer uma divisão com um número menor dividido por um maior. Bem mais difícil. Então, o que eu faço? Primeiro, a escala, ela está sempre em centímetros. E aqui está em quilômetros. O que eu devo fazer? Converter de quilômetros para centímetros. Como é que eu converto de quilômetro para centímetro? Eu vou acrescentar 5 zeros. Eu peguei, ó, acrescentei esses que estão de azul aqui, acrescentei os 5 zeros. Agora ficou mais fácil para eu fazer a divisão. Mas se por acaso eu fosse o contrário, de centímetro para quilômetro, eu ia tirar 5 zeros. Aqui eu acrescento, e se fosse de centímetro para quilômetro, eu iria tirar 5 zeros. Portanto, como fica a divisão? Eu vou cortar, para facilitar, eu corto esse zero com esse aqui, esse zero com esse, vou cortando até acabar os zeros. Sobrou o que na divisão? 50 dividido para 25. Quanto é 50?
50 dividido para 25, eu vou fazer e vou encontrar este resultado, 20 centímetros. Por que é centímetro? Porque está pedindo qual a distância no mapa, e distância em mapa é em centímetros. Então, aqui a gente tem a atividade dessa aula. Eu peço que vocês escrevam no caderno, responda, lembrando que eu conheço a letra de vocês, tá? E me envie através de foto pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu não vou deixar PDF, é para escrever no caderno. E para quem não entregou a atividade da aula passada, eu ainda vou dar mais uma chance para entregar segunda-feira, porque algumas pessoas não estavam sabendo. E a atividade dessa aula de hoje vocês vão me entregar até quarta-feira da próxima semana. Quem não me entregar na quarta-feira, eu não recebo mais. Você até envia, eu até abro a mensagem no WhatsApp, mas eu não vou considerar. Então, tentem cumprir os horários e os dias, porque afinal de contas nós não estamos de férias, né? Nós estamos em quarentena. E logo logo a gente vai voltar. E aqui, todas as atividades que vocês estão fazendo, né, tá valendo. Então, não deixe de responder as atividades não, tá? E qualquer dúvida pode me procurar, viu? Que a gente tá pronto para atender. Até mais.